De forma geral, o banho nos dá muita satisfação e bem-estar. E especialmente nós brasileiros gostamos muito de tomar banho, às vezes até mais de um banho por dia. Porém, sempre temos algum porém, algumas situações podem nos fazer menos afeitos ao banho, como em dias extremamente frios, como estamos tendo aqui no sul. Também é comum encontrarmos idosos que se esquivam dos banhos, embora ao longo das suas vidas estes idosos não pulassem o banho por motivo algum. Eu sou Rosa Chu, psicóloga e gerontóloga, e hoje aqui no canal Longe e Perto dos 60 nós vamos abordar por que o banho, com o avanço da idade, pode se tornar uma situação delicada na vida dos idosos. A oposição ao banho em pessoas muito idosas é bastante comum e é situação delicada diante do cuidado a elas. O fato do idoso que passa a resistir ao banho, mesmo que antes ele gostasse muito de fazê-lo, raramente tem uma única explicação. Frequentemente se trata de uma combinação de fatores físicos, cognitivos, emocionais e até ambientais. Um dos aspectos que podem contribuir para a resistência ao banho dos idosos é a presença de alterações cognitivas, como demência, Alzheimer e outros. Por exemplo, a pessoa idosa pode apresentar algum nível de confusão mental e, assim, pode não reconhecer mais a importância do banho ou até não entender o que está sendo solicitado a ela. Em situações mais graves, nos quadros de demência, o chuveiro pode provocar medo ou parecer até uma ameaça. Em situações de declínio cognitivo, os idosos podem temer de escorregar pela perda da noção de segurança ou ainda se sentirem muito desconfortáveis ao ter que tirar a roupa. As alterações físicas e sensoriais também podem impactar os idosos negativamente diante do banho. A sensação térmica muda com a idade e mesmo em dias quentes, muitos idosos sentem bastante frio e assim o banho se torna até bastante desagradável. A dor pode ser um outro fator que prejudica o desejo do banho, pois os movimentos de levantar os braços, de se abaixar ou de ficar em pé por muito tempo podem causar dor, principalmente diante da existência de artroses, neuropatias ou fibromialgias. Outro motivo que considero bastante importante e que tenho percebido a crescente frequência diante do cuidado dos nossos idosos, e aqui pela Rosinhas Cuidadores, porque nós temos uma empresa de cuidadores de idosos também, é a fadiga. O banho pode ser percebido como uma atividade cansativa demais, inclusive agravada pela água mais quentinha. O que poderia ser um conforto pode ser um problema. Algumas vezes a resistência ao banho decorre de problemas de pele, quando as coceiras, o ressecamento, a hipersensibilidade tornam o contato com a água, sabonetes ou com a toalha algo desconfortável e dolorido. As questões emocionais e psicológicas também podem impedir o desejo do banho. Por exemplo, um dos sintomas de depressão é justamente a negligência com autocuidado, e aqui incluímos o banho, naturalmente. A perda da autonomia e a vergonha também concorrem para a fuga do banho, pois o idoso inicialmente pode se ressentir por ter que ser ajudado por uma terceira pessoa, para se despir, expor a sua nudez ou até uma pessoa para lavar o seu corpo. Os fatores ambientais e sociais também devem ser considerados diante da recusa dos idosos ao banho, pois rapidamente as condições dos nossos idosos mudam com o avanço da idade e nem sempre os banheiros estão adequados para oferecer segurança e conforto às suas novas condições. Por exemplo, nos banheiros muitas vezes faltam as barras de apoio,
os pisos são escorregadios, o chuveiro pode estar de difícil acesso ou de difícil utilização, às vezes até tendo que ultrapassar uma banheira para poder chegar no chuveiro. Outra questão bem importante a ser considerada é a pressa que nós, os auxiliares, apresentamos e também o autoritarismo quando nós propomos o banho às pessoas mais idosas. A insistência ou a imposição pode gerar maior resistência e rebeldia como forma de defesa. E aí, naturalmente, a situação piora. E agora, um aspecto que também considero de grande relevância à oposição ao banho, que é a perda da noção de tempo, com a pessoa idosa, muitas vezes, não percebendo que se passaram vários dias do último banho. Ou também não percebendo a própria necessidade do banho, visto que os idosos podem acreditar não estarem sujos por não terem se exposto a atividades ou saídas de casa. Além disso, os idosos podem estar com o olfato prejudicado e realmente não sentirem os odores desagradáveis do próprio corpo. De todos os aspectos aqui apresentados agora, eu vou pensar e neste eu vou me deter um pouco mais, pois eu o considero bastante importante, que é a fadiga durante ou após o banho. À primeira vista, isso pode parecer algo banal, mas, na verdade, a fadiga é um sintoma frequente, multifatorial e extremamente relevante. E entre as causas mais comuns está o cansaço mental e cognitivo. Por exemplo, há uma sobrecarga sensorial, pois o banho envolve estímulos variados, a temperatura da água, o barulho, a luz, os toques no corpo do idoso, comandos verbais, entre muitos outros. Principalmente para idosos com declínio cognitivo, isso pode ser exaustivo e confuso. Entre as causas mais comuns também estão as condições médicas que geram fadiga, como as doenças cardíacas, que podem gerar falta de ar, palpitação ou mal-estar, especialmente com o calor do chuveiro. As doenças pulmonares, como a asma, pois a umidade e o vapor dificultam a respiração. A anemia, que faz com que até pequenos esforços pareçam grandes. A diabetes ou a desnutrição, pois elas reduzem a reserva de energia e a resistência ao esforço. E a hipotensão, a pressão baixa, porque o calor da água dilata os vasos e pode provocar queda de pressão, tontura e fraqueza. Também entre as causas mais comuns de fadiga está a perda da massa muscular e de força, como na sarcopenia. Aí mais um estímulo para a gente fazer musculação, atividade física, desde agora, desde antes, desde quando der. Os idosos com mobilidade reduzida ou que perderam a massa muscular têm mais dificuldade de ficar em pé por mais tempo, levantar os braços para lavar a cabeça e fazer movimentos repetitivos, porque o banho se torna fisicamente desgastante, mesmo que o idoso pareça estar bem. Outra causa para a fadiga é o ambiente frio, que pode causar tensão muscular e desconforto, aumentando o esforço para o idoso se movimentar no banho. Outra causa que parece inofensiva, mas pode prejudicar a disposição aos banhos dos idosos, é o esforço físico envolvido para despir-se, entrar no box, equilibrar-se, secar-se e vestir-se. Tudo isso exige energia e cansa. Às vezes cansa até a gente mesmo. Quando feito, então, todo este esforço sem o apoio ou a adaptação, o banho se transforma em um esforço extremamente grande. Mas, quando o idoso recebe ajuda para o seu banho, ele pode fatigar-se emocionalmente por constrangimento pela sua nudez, pela tristeza, em função da necessidade desse apoio para uma atividade teoricamente elementar e simples, e até por uma sensação de inutilidade por precisar de ajuda. Assim, o cansaço emocional
Soma-se ao cansaço físico e, consequentemente, pode aumentar ainda mais a resistência ao banho. Agora, eu irei sugerir algumas dicas para minimizar a fadiga diante do banho dos idosos. Também os nossos, de repente, podem ser minimizados, por que não? Reduzir o esforço físico, por exemplo, com o banho sentado. Isto funciona e ninguém tem nada a ver com isso. Não há motivos para constrangimentos, nem dos idosos muito idosos, nem nossos, se a gente entender que vale a pena tentar. Garantir a segurança e a confiança com o uso de barras de apoio e tapetes antiderrapantes. Isso pode ajudar a diminuir os temores de queda, que são, inclusive, muito reais. Evitar água muito quente. Apesar das temperaturas baixas do inverno e aqui muito frio, o ideal é aquecer o banheiro e preferir a água um pouco mais do que morna. O banho não precisa ser contínuo. O idoso pode descansar um pouco e criar etapas. Primeiro uma parte, segundo outra parte, terceira outra parte e assim sucessivamente. As pausas no processo do banho pode até ser muito satisfatório e aí o banho também mais agradável. Conforme as circunstâncias, o banho completo pode ser intercalado com banhos parciais, principalmente a idosos muito idosos ou já com algumas limitações maiores ou doenças mais restritivas. E dessa forma, se adapta o tempo e a frequência de banhos para manter o idoso sempre bem limpinho. E quando necessário, fornecer ajuda, sempre muito cuidadosa e respeitosa, também sempre com a intenção de diminuir o esforço do idoso, oferecer o apoio externo ao idoso, mas sem tirar a sua autonomia. Isso é muito, muito importante. E agora, se esse assunto for relevante, se você quer mais informações e dicas, deixe escrito aqui nos comentários Saúde no Banho, para que eu possa retornar ao tema e complementar essas informações fornecidas até aqui. Podemos falar mais sobre estratégias para facilitar os banhos diante dos obstáculos, sobre roteiros de banho, desde o pré até o pós-banho, sobre os riscos do banho e da falta dele na vida das pessoas, etc, etc, etc. E por hoje eu fico por aqui. E obrigada por ficarem comigo até o final. Voltem sempre. Beijos.